E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Castro e hoje nós vamos aprender uma série de dicas, uma série de bizus que vai nos ajudar a resolver as questões de uma maneira bem rápida, bem prática, e você não vai ter que ficar se prendendo a todo aquele conteúdo teórico que na maioria das vezes ele é dispensável na hora da resolução. O problema todo é que poucas pessoas conhecem e a gente vai se especializar em aplicar esses bizus e resolver as questões da prova do ITA. Neste momento, vocês vão ter 5 questões de desafio que foram propostas no livro, no e-book, que está disponível para você gratuitamente. Basta fazer o cadastro ali, se é que você ainda não fez, e baixar esse e-book. E ao final dele, essas 5 questões foram oferecidas para que você possa cronometrar o seu tempo e ver em quanto tempo você consegue resolver essa questão sem conhecer o bizu. E nesse vídeo aqui, a gente vai resolver essas questões aplicando esses bizus que eu quero ensinar para vocês. Vai ser normal se no momento da resolução você pensar assim, pô, esse bizu realmente funciona? Esse bizu realmente é eficaz? Eu vou dizer para você o seguinte, o bizu ele não só funciona, como ele é 100% eficaz. Eu poderia até ficar receoso se eu não tivesse desenvolvido esses bizus e tido o retorno dos meus alunos em diversos concursos que eles prestaram, utilizando esse método, e não tivessem obtido o sucesso que eles obtiveram. Eu lembro várias vezes de vários alunos me mandando mensagem com fotografia da prova já resolvida, aplicando o bizu e resolvendo a questão que levaria 5, 7, 10 minutos para resolver, resolvendo ali em 1 minuto, de uma maneira bem rápida e bem eficiente, chegando ao resultado sem problema nenhum. Qual é o problema, qual é a necessidade de se aprender o bizu? Em primeiro lugar, não tem como você viver sem a matemática e não tem como você ser um concursando sem a matemática. E a matemática oferecida nos concursos, normalmente ela vem num nível muito alto, que nos força a tomar caminhos que são realmente complicados, são demorados, e a gente se enrola todo. Qual é a vantagem do bizu? O bizu ele vai te fazer poupar tempo e energia. E então uma questão que você leva 5, 7 minutos, você resolvendo em 30 segundos, em 1 minuto no máximo, você está ganhando tempo para novas questões. Questões que são às vezes um pouco mais complicadas e que você realmente precisa de mais tempo para pensar. Então o bizu ele vai depurar esse tempo para você, fazendo com que você possa realmente economizar tempo e energia e resolver a questão com mais tranquilidade. Tá certo? Uma outra dúvida que pode surgir é o seguinte, é necessário aprender o bizu? Será que o método convencional não resolveria minha vida? Resolve. O método convencional resolve. O problema todo é que ele te deixa numa situação muito susceptível a errar. Você pode errar com muita facilidade, porque é muito cálculo, são muitas operações que você tem que levar em consideração na hora da resolução, e com isso você pode acabar errando, sem contar o tempo que você vai levar para resolver uma questão que muitas das vezes ela é simples, se for utilizado o bizu. Então, existe essa necessidade realmente para você se colocar à frente dos demais candidatos, utilizar esse método. E é um método inovador, é um método que você não vai encontrar nos livros aí à disposição, é um método que vai te colocar realmente em vantagem se for comparado com os demais candidatos. E esse bizu, o que vem a ser esse bizu? Bom, gente, seguinte, para exterminar essa dúvida se realmente o bizu é uma coisa funcional, se ele realmente ajuda, eu vou mostrar um exemplo. Vai ser um exemplo simples. Observe o número 148 e vamos dizer que eu quisesse multiplicar isso aqui por 5. É uma coisa simples, aí não tem mistério. O detalhe é que a gente vai aplicar um bizu aqui, tá? Multiplicar 148 por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. Também não é mistério para ninguém isso aí. Mas eu posso daqui pensar o seguinte, toda vez que eu quiser multiplicar o número por 5, basta dividir por 2 e acrescentar um 0. Então vamos lá, 148 multiplicado por 5, metade de 148, 74. E depois é só acrescentar um zerinho. Está aqui a resposta. O bizu ele não se aplica somente a questões simples assim. Né? Isso aqui é apenas uma ferramenta, mas vamos ver como é que o bizu ele pode ser aplicado numa questão muito mais complicada. Essa questão aqui, por exemplo, ela caiu num concurso do ITA em 1995. E ela pede para encontrar uma equação que defina as dimensões das diagonais em função dos lados de um pentágono inscrito, pentágono regular. Então, o modo de resolver normal
utilizando seção áurea, fica mais ou menos desse jeito aqui. Alguns passos foram retirados, foram suprimidos, mas já se tem a ideia que a coisa não é tão simples e toma um tempo precioso. Quem conhecer o bizu, ele vai verificar que essa figura aqui, ela pode ser considerada um quadrilátero inscrito. E com isso serve uma regrinha chamada Teorema de Ptolomeu. Há muito tempo esquecida, mas que serve como um excelente bizu para a gente nos dias de hoje. E o que ela diz? O produto das diagonais deste quadrilátero inscrito, ele vai ser igual ao produto, a soma dos produtos dos lados consecutivos. Então, vamos lá. Vai ser 1 vezes D, somado com 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a D mais 1. Passando tudo para um lado só, o que eu vou ter? D ao quadrado menos D menos 1 igual a 0. Observe aqui que esse é o mesmo resultado encontrado naquele processo todo ali. Então, isso aqui é um exemplo de um bizu aplicado numa questão real do ITA. E é isso que vocês vão ver nesse vídeo. E aí, gente, essa daqui é a nossa primeira questão do desafio que foi proposto no nosso e-book. Nessa questão aqui nós temos, com base no triângulo abaixo, calcule a tangente de 15 graus. Então está aqui o triângulo e o procedimento que o candidato que não conhece o bizu, né, que é o que a gente está querendo passar para você, ele vai desenvolver a questão desse jeito aqui. Vai calcular, fazer vários cálculos para poder encontrar a tangente de 15 graus, utilizando o processo de soma de arcos, soma e diferença de arcos. E eu posso antecipar, nesse tipo de questão aqui, ou qualquer questão que envolva esse tipo de teoria, é muito complicado e muito difícil você encontrar o resultado sem um descuido, sem um equívoco que leve ao resultado errado. Ok? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, não vou nem fazer muito comentário, mas essa é a maneira que 90% vai utilizar para poder resolver essa questão. Vamos olhar agora a maneira do bizu para resolver isso aqui. Vocês vão ver que é uma maneira mágica, é uma maneira impressionante, e a gente vai resolver isso aqui praticamente de cabeça, só utilizando o bizu. Fica de olho aí. Bom, galera, estamos de volta aqui, e aqui está a questão. Vamos resolver de uma maneira bem rápida. Primeira coisa, tangente. Olha para esse cara aqui, tangente. 15 graus, metade de 30. Toda vez que eu quiser saber a tangente da metade do ângulo que eu já conheço, é só fazer o seguinte. A tangente de 15 graus vai ser igual, tracinho de fração. Coloco aqui o cateto. E embaixo eu somo hipotenusa com outro cateto. 2 mais raiz de 3. Só que eu preciso racionalizar. 2 menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3. Isso aqui vai dar 2 menos raiz de 3 sobre 4 menos 3. Resultado, 2 menos raiz de 3. Está aí a resposta. Esse é o método do bizu, não falha nunca e você vai arrebentar na prova. É isso aí. E aí, gente, vamos lá. Essa daqui é a nossa segunda questão do desafio. E é uma questão não muito complicada quando o camarada conhece os procedimentos de geometria para poder resolver isso aqui. Agora, o problema todo é que, sendo resolvida pelo método tradicional, demanda aí um tempo precioso. A nossa ideia, que eu vou mostrar para vocês no próximo bizu, é resolver isso aqui também praticamente de cabeça. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A questão está aqui está a resolução, tá? E vocês vão ver que na próxima, resolver essa questão utilizando os recursos que eu estou ensinando, isso aqui vai ser morto rapidinho, tá ok? Então, beleza, fica de olho aí que a gente já vai resolver. Bom, gente, bizu em 1 segundo. 1 segundo. Olha como é que se resolve essa questão aqui, que levou um tempão para resolver do processo tradicional, e a gente vai resolver em 1 segundo. Vamos lá. Esse triângulo enunciado diz que é o quê? 3 vezes menor. Né? A parte dele é 1/3. 3 vezes menor. Beleza. A área do menor é raiz de 3 sobre 4. Se ele é 3 vezes menor, eu só vou fazer o seguinte, ó. 3 ao quadrado, vou pegar esse valor aqui e levar ao quadrado. 3 ao quadrado quanto é? 9. Coloco o 9zinho aqui. Está aí a resposta. A área do maior, 9 raiz de 3 sobre 4. Fechou a questão. Resolvido com bizu em 1 segundo. Até a próxima questão. E aí, gente, estamos de volta e vamos resolver a terceira questão de desafio. Se você observar aqui, nessa questão ele está pedindo a soma de todos os números, algarismos ímpares distintos, certo? Ele quer o valor dessa soma.
processo normal, natural de se resolver essa questão é desse jeito aqui, utilizando os conhecimentos de teoria dos números, ok? Então ele quer somar 1, 3, 5, 7, 9. E aí esses números vão permutando, gerando outros números, e ele quer a soma de todos esses números que podem ser gerados. Então, utilizando o processo normal, a gente vai encontrar aqui o resultado. Mas olhe bem, esse método aqui que eu coloquei no quadro, essa resolução, ela teve alguns passos suprimidos. Porque se eu fosse colocar tudo aqui, encheria o quadro. Coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Na próxima resolução que eu vou fazer dessa questão aqui, utilizando o bizu, vocês vão ver que a coisa fica muito mais simples e a compreensão do enunciado também vai se tornar muito mais simples utilizando o bizu. Tá ok? Então vamos ficar de olho, eu vou apagar aqui o quadro e vocês vão ver como é que se resolve isso aqui muito mais rápido. Beleza, gente? Vamos lá. Agora vamos resolver essa questão utilizando o bizu. Primeira coisa que eu tenho que ver, são 5 algarismos ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9. Eu quero formar todos os números com esses algarismos. Se eu pensar um pouquinho, eu vou ver que o primeiro deles vai ser esse aqui. 1, 3, 5, 7, 9. É o menor que eu posso formar. E o maior que eu posso formar vai ser o contrário dele, 9, 7, 5, 3, 1. Só que eu preciso saber quantos números eu vou poder formar. Como são 5 algarismos, permutação de 5 elementos, total 120 algarismos. Agora vamos fazer a conta aqui e descobrir. Observe que os números são sequenciais. Então eu tenho uma progressão aritmética. E a soma dos termos da progressão aritmética é o quê? O primeiro termo somado com o último. Vamos lá. 9, 7, 5, 3, 1. 1, 3, 5, 7, 9. Divido por 2, multiplicado pela quantidade de termos. Simplifico aqui, fica 60. Se somarmos aqui, a gente vai encontrar 111.110. E vou multiplicar isso aqui por 60. Multiplicação bem fácil de fazer. Os dois zerinhos vêm para cá. E aonde eu tenho 1 vai se transformar em 6. Vou multiplicar por 6. São 5 uns. Coloco 5, 6 ali. Está aí a resposta. Letra A. Vamos observar agora, vamos ver a próxima questão. Vamos lá, gente. Quarta questão do nosso desafio. E essa questão aqui é uma questão bem enrolada. Ele justapõe vários números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 11 continua aqui, os algarismos, todos eles aqui, terminando num algarismo desconhecido, sinalizado por asterisco. E ele quer saber qual é o resultado da divisão deste número enorme por 16 e quer saber também o resto, ok? A maneira, né, usual, tradicional, de se resolver isso aqui é utilizando este método aqui, que você vai encontrando a quantidade de números e algarismos em intervalos de números de 2 algarismos, de 3 algarismos, por aí vai. É uma resolução extensa, complicada, que a gente pode, em qualquer momento aqui, tropeçar e errar a questão. Tá ok? Além de ter que utilizar também os conhecimentos dos critérios de divisibilidade. Nós vamos ver como é que se resolve essa questão aqui, um piscar de olhos, tá ok? Utilizando os nossos bizus. Tá? Então vamos lá, eu vou apagar e já fica atento que a gente vai ver essa questão resolvida rapidinho. Fica atento aí. Bom, gente, está aqui a nossa questão e agora nós vamos resolver utilizando o bizu. É fácil observar que de 1 a 9 existem 9 números. Que de 10 a 99, 90 números. Um total de 189 algarismos. E de 100 até o que eu não sei, me dá um total de 271 números. É só subtrair esse 1002 desse total que eu já calculei, 271 números. Agora, ao invés de a gente fazer todo aquele cálculo que a gente fez na outra questão, a gente vai simplesmente somar 9, 90 e 271. Essa soma vai dar 370. Ou seja, o último número da sequência é 370. Se ele é 370, antes dele, 369. Ok? Agora eu preciso saber qual é o resto da divisão por 16. Lembre isso aqui. Para saber se qualquer número é divisível por 16, é só verificar os 4 últimos algarismos. Pega esses 4 números e divide por 16. O que sobrar é o resto da divisão. Então, se eu pegar 9.370 e dividir por 16, o resto dessa divisão é igual a 10. Resposta, letra E. É isso aí, vamos para a próxima questão. E aí, gente, estamos de volta para a última questão do nosso desafio. É uma questão clássica envolvendo o relógio,
e quer saber o ângulo convexo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos às 10 horas e 15 minutos. Ok? É uma questão relativamente simples. O problema todo é que, quando você vai resolver a questão, a maioria das pessoas imaginam que o ângulo é só isso aqui. Mas esquece que quando o ponteiro grande começa a fazer o deslocamento, o pequeno também se desloca. Ele também se desloca. Então esse ângulo aqui, ele tem que ser subtraído desse ângulo maior. Mas que ângulo é esse de deslocamento? Então, calcular esse ângulo de deslocamento é o que gera maior dificuldade para as pessoas costumam errar. Eu fiz aqui a resolução da maneira tradicional. É uma resolução até certo ponto demorada, né? Às vezes está no apuro de tempo a resolver essa questão aqui do método tradicional, pensar nisso tudo que eu estou falando aqui e você acaba perdendo um tempo valioso. Nós vamos ver uma maneira mágica para resolver isso aqui. Mágica mesmo, porque é um método simples, de fácil aplicação e serve para tudo. Então, beleza, fixou aqui, olhou como é que a questão é resolvida da maneira normal, observe agora como é que vai ficar essa resolução. E aí, gente, estamos de volta, vamos resolver isso aqui utilizando o bizu. Então, fique atento porque a coisa é realmente impressionante. E, além de ser impressionante, ela é bem prática e utilizável em qualquer questão que envolva ponteiro de relógio. É necessário apenas que guarde a seguinte relação. O ângulo que eu procuro vai ser igual a 60 vezes a hora menos 11 vezes o minuto dividido por 2. Então, como é que eu aplico essa relação nessa questão? Vamos lá. O ângulo que eu procuro vai ser 60 vezes a hora, 60 vezes 10, menos 11 vezes o minuto, 11 vezes 15, 15 minutos, dividido por 2. A alfa vai ser igual a 600, menos 11 vezes 15. Afasta o 1 do 5, e aqui no meio coloca a soma dos dois, 5 mais 1. E divido por 2. Fazendo essa operaçãozinha aqui, eu encontro 217,5. O que é isso aqui? É o ângulo maior, mas só que a questão é que é o ângulo menor. Então eu tenho que pegar e subtrair 360 graus menos 217,5. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar exatamente 142 graus e 30 minutos. Resposta, letra A. É isso aí, gente. Até a próxima. Mas fique atento. O que nós temos de bizus aí, ainda para mostrar para vocês, não está no gibi. Tem bastante coisa e vou dizer para vocês, são bizus cada vez mais interessantes e mais aplicáveis como esse aqui. Aguardo vocês na próxima. Um abraço. Eu quero ter mais uma palavra com vocês com relação ao bizu. O bizu é uma coisa viva, ele não vai se esgotar. Se eu fosse comparar o bizu com alguma coisa no mundo, eu poderia dizer o seguinte: o bizu é igual a areia do mar. Tem infinitos bizus e vai ser necessário a gente criar vários vídeos ali para que vocês possam aprender tanto os bizus como a aplicação dele nas questões. Tá? Eu gostaria que você, assim que você terminar de ver esse vídeo, né, faça uma avaliação e deixe seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, o que você acha que poderia ser melhorado, indique isso aí aos seus amigos, aqueles que vocês querem que passem junto com você. E tenha em mente que os próximos vídeos serão desenvolvidos de acordo com o comentário de vocês. Vocês vão fazer o comentário e eu vou preparar o vídeo personalizado para você. Então, o seu comentário vai ser muito importante. Antes disso, antes de terminar todo esse assunto, eu queria deixar para vocês o seguinte: por que é que eu estou querendo ensinar o bizu para você? A gente vive num mundo capitalista, né? E todo mundo faz as coisas, ajuda uma outra pessoa em troca de alguma coisa. E eu posso dizer para vocês, sendo sincero para vocês, estou ganhando com isso. Não existe nada melhor do que você ver alguém se beneficiando de uma coisa que você desenvolveu. Isso para mim é o meu pagamento. Se você é pai, se você um dia observar um pai com o seu filho, você vai ver que não existe alegria maior para o pai do que ver o filho aprendendo com ele. E o filho alcançando excelentes resultados a partir do esforço que o pai teve. Então, a minha intenção aqui é fazer você ser aprovado. E você sendo aprovado, você vai provar para mim que o meu trabalho não foi em vão quando lá atrás eu comecei o desenvolvimento desse método dos bizus. Eu tenho, graças a Deus, uma
grande oportunidade de ver diversos alunos meus sendo aprovados, obtendo excelentes resultados em diversos concursos. E a animação deles é tão grande quando vê que a aplicação do Bizu é eficiente, que chegam até a mandar fotos da prova para mim, mostrando que resolveram a questão que seria em 3, 4 minutos, resolveram em 30 segundos. Isso para mim é uma alegria que não tem preço. No primeiro livro que eu escrevi, eu não imaginava o quão seria bom para mim, seria gratificante, quando eu entrasse na livraria e visse alguém comprando o meu livro, ou então fazendo um comentário do meu livro. Isso ali, para mim, é melhor do que qualquer pagamento. Então, é por isso que eu estou aqui para ensinar você esse bizu. E eu quero ver você formado e podendo dizer, esse bizu realmente funciona. Esse bizu me ajudou a conquistar essa oportunidade. Tá ok? Agradeço a oportunidade de estar com você. Assista esse vídeo quantas vezes você achar que for necessário. Tenha em mãos aí esse e-book, pratique. E posso dizer para vocês, muitos bizus virão pela frente, cada um mais maravilhoso do que o outro, mais surpreendente do que o outro, e você vai achar até engraçado resolver uma questão que a maioria sofre para resolver, e você resolver no estalo, tá ok? Aguardo você, muito obrigado por estar com a gente aí, e vamos em frente ganhando essa guerra aí. Um abraço a todos.